mais que nada. Oh, 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 a Jorge arrasou. Oba, oba, oba. Oh, 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 a Jorge arrasou. Oba, oba, oba. Oh, 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 espartilho. Oba, oba, oba. Oh, 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 espartilho. Oba, oba, oba. Espartilho. Oba, oba, oba. Sejam todos e todas muito bem-vindos. Hoje o Espartilho inaugura, com muita honra, muita sapiência, um quadro no programa que nós temos a intenção de batizá-lo provisoriamente de Perfil. O nosso convidado de hoje é um virginiano de personalidade muito forte, multifacetado, nascido em São Paulo, criado no Bom Retiro, filho de também seu Chico e Dona Ofélia. Aliás, o seu Chico confeccionava bolsas. Imagine o que é confeccionar bolsa, criar bolsas em 1959. Eu estou falando de um cara que resolveu ir nadar contra a maré. Apesar de ter origem italiana, ele é corintiano declarado. Extremamente apaixonado pela vida, um homem de simplicidade à flor da pele, genitor de uma figuraça cheia de talento, um homem musicista, instrumentista. Aliás, sem delongas, apresento a vocês Chico Medori! Eita, coisa boa. Depois que você falou, de tudo isso... Seja muito bem-vindo, meu queridíssimo amigo. Prazer imenso. Eu fico muito honrado, emocionado até de ter trazido o Chico aqui. O Chico tem uma história de Brasil, de vida, de música, de instrumentista. O cara já tocou com uma galera, que eu nem vou me arriscar aqui, mas você, Frenéticas, Caetano, Raul Seixas, Dominguinhos, isso. e aí vai Fábio embora. Júnior. Fábio Júnior, tem razão. Fábio Júnior, mocinho. Todos ficam velho, amor, não tem Guilherme jeito. Arantes com cabelo. Tem uma- Guilherme Arantes. Fui gravar com o Guilherme Arantes, Aham. a música Meu Mundo e Nada Mais, sabe? Aham. Quando eu fui ferido, bonito isso dele, né? Ele com cabelão, hoje não tem mais um fiozinho. Aliás, agora ele vem para São Paulo fazer um show aqui em São na Paulo. Bahia, né? Tá morando na Bahia, tem Ele é umas... gente finíssima, Muito nossa, fino. grande compositor. Eu tive esse privilégio de gravar com vários artistas, né? Ainda bem. Foi muito legal. Chico, tem obviamente a história é longa, a É biografia é longa, mas aí eu queria começar com Medusa. Medusa. A Medusa foi em 81, é isso? Medusa foi no final do ano. Eu sempre com essa ideia vanguardista de levar o melhor, né? Eu nasci assim, não tem jeito, eu não sei. Quer dizer, para mim é o melhor. Mas depois de muitos anos, as pessoas confirmam, né? Que foi realmente maravilhoso. O Grupo Medusa saiu em 1979 e lançado em 1980. Em 78 eu fiz um disco com a Cláudia chamado Pássaro Imigrante, que foi realmente um marco da música brasileira. Até hoje é vendido no Japão. E Medusa foi um grupo maravilhoso, né? Está aí até hoje. Os meninos estão por aí, né? Não, os meninos estão... A Tem- idade é uma idade em cima da outra. Tem uma...
Tem uma eu vi, eu acho que é um chorão do Pixinguinha que vocês fizeram uma... A gente gravou aquela Lamento, né? Lamento, exatamente, Pixinguinha, exatamente. Muito lindo isso. Fizemos um arranjo a gente mesmo. Eu e mais o Cláudio Bertrame, infelizmente nos deixou. Assim mesmo, em 2010 fizemos a virada cultural, fizemos shows pelo Sesc, já com os baixistas, né? O Wilson Rodói no piano, o Heraldo também tocou. Mas foi assim uma fase linda da música brasileira, né? A gente achava nesse momento, porque o João Baptista, o Batista, entrega, né? Pro civil em 84. Ai, mesmo, E aí nós achávamos, tínhamos ideais de que o Brasil seria um Brasil de, vamos dizer, de um pênis cruel, né? Que eu digo na cultura, né? Uma esperança, Uma né? esperança. Tínhamos essa esperança. Então, a gente achava que o Brasil ia ser um país... Porque não adianta só você ter ponte. Não. A gente precisa de educação e a cultura eleva isso. Eles não entendem, ou entendem e fazem com que não é. Para você ter uma ideia, nós temos hoje no Brasil um segmento de música. Poxa, se é democrático, toca todos, caramba. Que é uma coisa, inclusive, é uma curiosidade minha. Eu não entendo por que não toca tudo na rádio. São sempre as mesmas coisas, são sempre aquelas coisas enlatadinhas, preparadinhas. Jorge, é assim, cara. Se a gente ficar falando, todo mundo sabe como é que é o sistema. O pior que sim. A paçoca, o gergelim. É óbvio. Que rola. Agora, teria que ser crime inafiançável, né? Porque você está tirando direito. Por exemplo, a música americana, o que tem com o Brasil? O Brasil não tem nada a ver com a música americana, porque a nossa música, a brasileira, ela se funde com a música dos índios daqui, se fundem com a música portuguesa e a música africana. Nós não temos nada de americana, mas o americano é esperto, ele faz uma música e joga no mundo. E aqui hoje eu vejo pela televisão, pelo bis, aí todo mundo toca uma música semelhante à do americano. E o povo vai preferir o americano. Não é? São músicas sem graça, né? Música de harmonia pobre, as letras também, as letras são terríveis. Mesmo na música brasileira, que hoje a gente tem muita gente fazendo coisa boa. Esse Brasil que tem que emergir. O Brasil da cultura, que leva, não é sofrência, carência. Isso tudo nós já sabemos. Dor de corno. A gente não precisa disso, pô. A gente não precisa falar sobre isso. Isso está aí, está tudo aí. Agora, aí você falando, vem um filminho na cabeça que é assim... quando você começou a trabalhar, o país estava sob ditadura. Sim. Era uma coisa de ditadura militar, cheia de rótulos, não pode isso, não pode aquilo. Cheio de rótulos, esse negócio de homofóbico, isso aí já rolava, sempre rolou. Sempre teve. Sempre teve. E vai continuar tendo. Pelo amor de Deus, eu sou contra isso radicalmente. Eu acho que cada um... Você vê o problema que se fala do aborto. Pô, mas o que o Estado tem que ver com o aborto? Nada. Quem é a mulher. A responsável por tudo é ela. O corpo é dela, não é? Se ela quer ter um filho que ela vai gerar, mas que foi de um estupro, ou então foi de uma violência sexual, mas ela quer. E o que pode fazer? Agora, se ela não quiser, ela tem o direito. Aí fica essa pergunta aí. Aí vai lá, pergunta, não sei para quem, por que você é contra?
vai esse monte de especialistas. Análise, essa coisa. Isso, analisa daqui, analisa dali, faz de lá e faz de cá. A mulher tem o direito de fazer o que ela quer. Exatamente. Olha, eu quero ter um filho. Mas ele foi um mecânico que te estuprou. Mas eu quero ter o filho do mecânico. E daí? Né? É umas manias que já encheu o saco, né? Eu acho assim, problema do negro também. É uma síntese, é uma bateção. A gente conviveu com isso, até a escravatura. Se prolongou, tem preconceito? Tem, mas não fica batendo nessa tecla, né? Porque parece que dá um sentimento de culpa que a gente não tem, né? Que nem caiu lá o prédio lá nos Estados Unidos, as torres. As torres gêmeas. E o que tem aqueles coitados que estavam lá com como ele chamava, aquele maluco lá? O Osama? Osama Bin Laden. Bin Laden. Ele quis dar uma facada no poder econômico americano. Mas e aí o bombeiro, o que tinha que ver com isso? E as pessoas que trabalhavam lá, gente? Nada a ver. Mas a intenção justamente é essa, né? De chocar. De criar esse... Que o nome, aliás, está aí. O terrorismo vem justamente daí. Criar o terror. É um terror. Eu acho que são assuntos... A gente tem problemas sérios no Brasil hoje, né? Nós temos um problema na cultura sério. Porque inclusive, eu faço palestras, quando eu faço meus workshops, tudo tem a ver com Deus, a música. Tudo. Eu provo através de números. Tudo tem a ver. Como é que uma música ela pode me levar à loucura? Pode. Claro que pode. Nós temos uma vibração no universo entre a nota Mi e o Fá. Dó, Ré, Mi, né? Ela vibra, né, o universo. Por isso que aqueles que fazem essa oração, é uma ligação entre o universo. Os budistas, né, fazem o não me horin geikyo. Tem esse papo aí, mas ele não é um papo furado. Ele é um papo correto. Tem uma coisa louca que é assim, Chico, que é... A hora que a humanidade perceber que o caminho pode até ser diferente, mas o objetivo é o mesmo para todo mundo. Então, pensando nessa de religião, por exemplo. Claro, é uma forma de você se religar com o universo. A gente não está sozinho. É um mistério, mas esse mistério que ainda será revelado. Claro, você falando aí, tem um outro filminho passando na minha cabeça. Sim. Uma coisa que eu fico pensando é assim, nós brasileiros somos carentes não de salvadores da pátria, mas de referências. Né? Nós já tivemos, sei lá, Ayrton Senna, Pelé, Garrincha. Hoje nós somos muito carentes desses caras, né? Dessas mulheres maravilhosas. Bandeira, né? Isso, que honra, que você fala... E aí todos esses anos... Não estou falando de salvadores da pátria, volto a repetir. Que mostravam um caminho, né? Isso, mas que você tenha a honra de você dizer, nossa, que bom que eu sou brasileiro. Um exemplo, por exemplo, é complicado. Mas tem um exemplo, Nelson Mandela, é um cara que eu admiro profundamente. Exato, é um cara que tem um exemplo de vida fantástico. Nós tivemos a chance aqui. Exato. Foi pelo ralo, né? Infelizmente. Porque os líderes, né, também a gente, como diz, a Bíblia diz, maldito é o homem que acredita no homem. Porque eu posso falar uma coisa e pensar outra, eu posso ser um hipócrita, um impostor, né? Então, eu levo uma mensagem positiva, né, autoajuda, sempre a gente vai se espelhar, né, em alguém que... Mas aonde você vai se espelhar? Na arte de jogar uma bola, numa bailarina, tipo Ana Botafogo, lá do Rio de Janeiro, um cantor aqui. Por exemplo, agora um menino que saiu da favela
e vai estudar balé. Olha que coisa linda isso. Bonita, Né? aham. Ele saiu daqui, vai lá na Rússia, e lá é uma coisa rigorosa para dançar, né? E ele vai estudar lá o balé. Eu fiquei tão feliz de ver isso, né? A gente precisa disso. Achar que nós não somos capazes de absolutamente nada. Não. O brasileiro é uma pessoa muito inteligente. Eu amo o meu país. Mas a gente precisa, como é que se diz? Parar de ouvir certas coisas, sabe? Eu acho que esses políticos falam muita porcaria. Infelizmente. É uma porcaria. Pensam apenas neles, no próprio umbigo. Não, eu vou fazer e não faz, sabe que não faz. É uma parte de uma engrenagem, né? Porque eu sou a favor ao primeiro-ministro. Eu não sou a favor ao presidencialismo. Esse presidencialismo nosso leva a esse caos. Quando tem o primeiro-ministro, é mais fácil de tirar, é mais fácil de levar, né? Por exemplo, eu vou falar na minha área, que é a música, né? Você vê, tem Lei Rouanet, tem o PROAC, tem o PRONAC, tem tanta coisa que você possa trabalhar. No fim, você não consegue trabalhar. Por quê? Porque existem as agências reguladoras. Por que agências reguladoras vai buscar um cantor famoso, eu não vou aqui citar nome, Claro. que está cheio deles, que estão bem de vida, graças a Deus, foi bem para eles. Mas são poucos, né? E são sempre os mesmos, mesmo com todas essas leis, que supostamente é para abranger um número maior de pessoas, mas são sempre os mesmos os beneficiados. Então, Não por é? exemplo, a Martaxa deu 3 milhões para um costureiro na França. Tudo bem, mas ele, costureiro, ganha bem lá. Ele não precisa ganhar 3 milhões. Esses 3 milhões aqui, dá para fazer uma fumaça danada com... Você gostou do meu Boy Jorge? Adorei! Esse Boy Jorge. Você lembra dele? Ele sumiu. Né? Claro, sumiu meio maluca a bicha, mas tudo Não, bem. Mas ele foi um precursor desse negócio. De quê? Essa que exatamente? feminilidade, né? Ah, essa coisa andrógena, é. Não, e ele tinha uma coisa legal. Olha como a gente muda de assunto. Porque eu falei Do Boy George. Mas ele tinha uma coisa louca que, assim, ele tinha um trabalho legal, não é? Tinha uma letra legal, mas a bicha enlouqueceu. Houve um período que ela teve que pagar, sem nenhum exagero, Chico, o Boy George foi condenado a serviços sociais nos Estados Unidos. Amor, tanto absurdo. Como nós podemos falar, porque aqui a censura está livre. Liberada. Então, ela enlouqueceu, tinha uns problemas até de se expor demais. Adorava droga? sexo, droga também. Quem que não gosta de sexo? Não, amor, mas sexo em 4 paredes é uma coisa. Agora, quando você vai em praça pública, praticar é complicado. Exagerou um pouco, mas aí ele teve que pagar isso com trabalhos sociais. Mas é porque é um artista, porque tem muita gente aí que... Que outro dia faz? eu já vi. Deixa eu te contar eu fui fazer um evento agora, uns dias atrás, num lugar muito legal, recomendadíssimo. E tem um cara, simplesmente, ele entra no lugar e tira a roupa. Ele fica pelado. Nada. De gravatinha, né? Nada, amor. Não tem gravatinha, não tem nada. Aí eu falei, meu Deus, meu senhor, você está nu. E até brinquei com ele, criei uma piada na hora, eu disse para ele, nossa, se tem uma coisa que te compromete para o resto da sua vida, eram 2 coisas, tatuar o rosto e filho. Não tem como você não se comprometer com essas 2 coisas. Filho e tatuagem no rosto. Agora, meu amor, no seu caso, pinto pequeno conta. Tá todo mundo vendo que tu tem pinto pequeno. Olha a coragem desse rapaz. Aí, mais um rapaz estava... Não é que o cara fala e não olha. Né? É que nem meu amigo falou, pô, você já foi na praia de nudismo, eu falei, o duro é não olhar o seio da mulher, né? Ah, mas você tem que olhar. Não tem como, né? Eu fui fazer, olha aí, né? Eu contando, acabando. Eu fui fazer um exame de ultrassonografia mamária. E aí, eu conversando com o médico e uma enfermeira, uma auxiliar, acompanhando, e aí ela falando, quando acabou o exame, ela falou,
Nossa, Jorge, não tem como falar com você e não olhar para o peito, para o seio, não tem como. Né? Falei, mas eu fico tão feliz vendo isso de uma mulher. É a mesma coisa, você vai numa praia de nudismo. Eu não conseguiria. Porque você vai olhar tudo. Como não, amor? Não é como não, ser naturalista a ponto de fingir que não vê. É complicado. Amado, uma outra curiosidade que eu tenho, assim, Copa do Mundo acabou de acabar. Acabou. Graças a Deus. Amor, o que foi essa Copa do Mundo? Fala para mim. Porque a Copa do Mundo, para nós brasileiros, tinha uma outra conotação. Bem diferente. Porque todos os jogadores do Brasil, eles jogavam aqui no Brasil, eles viviam aqui. Eles viviam a situação do brasileiro, enfim. Os valores eram outros também, né, Chico? Então, eles amavam. Então, cada jogador... por exemplo, o Rivelino jogava no Corinthians, então todo mundo torcia para ele. O Pelé no Santos, né? O Tostão jogava em Minas, no Cruzeiro. Então, não é porque a gente é um saudosismo, mas é uma realidade. Eles viviam aqui. Hoje, eles são milionários e jogam fora. É uma seleção internacional, não é uma seleção brasileira. Me desculpa, eu vejo assim. É que no futebol a divulgação é maciça, por isso que eles ganham muito, né? E é muita grana, não é? É muito dinheiro. Você acha que ele vai querer? Que se dane, Não vai. O brasileiro, ele é um fanático por futebol. E isso é um mal também, porque se perder, perdeu, que vai mudar a sua vida. Você acha de verdade? Porque o inglês é bem complicado. E nós tivemos provas aqui há poucos dias atrás que a Argentina também, o Boca Júnior, passou por um sufoco complicadíssimo. Mas é porque fizeram mal, né? O ônibus passou no meio da torcida. Aí você não queria que ele sobrevoasse, né, Chico? Não, mas se tivesse uma outra rota, uma outra... O que fosse óbvio, mandar um ônibus vazio lá. Mas tem uma coisa que você falou, e isso é fantástico, eu vou grifar agora, negritar claro. Isso, claro. Que é assim, seria tão bom se os nossos representantes de Copa do Mundo, por exemplo, da seleção brasileira, os nossos representantes do time de vôlei, de basquete... quem mais? Da ginástica, eu acho que até... Mas todos vão treinar fora do país. Porque não tem incentivo, né? Nenhum! Você vê, teve uma que corria, né? E a coitada... Não é a que foi candidata agora. Porque teve uma candidata aqui de São Paulo, foi senadora. Melhor. Não ganhou, não. Tadinha, um beijo, Nara. Porque assim, coitada, tem filho, levanta 4 horas da manhã, a gente já viu essa história, e vai fazer corrida e faz ginástica, e no fim não ganha nada com isso. Tem umas histórias, tem uma menina que era cortadora de cana do interior de São Paulo, meu Deus, o nome dela vai vir daqui a pouco, uma negrona que corria muito. De repente, essa mulher desapareceu. Não se fala. Porque, veja bem, quantas lutas de judô você assiste por ano? Nenhuma. Acredito que todos aqui. Aí, quando chega lá, a poderosa... a poderosa, você fala bem. É a poderosa. Aí faz aquele sensacionalismo em cima do judô. Mas não vai numa academia, não cobra do governo, né? Aliás, quem tem 6 canais de concessão... Nossa, para quê? Poderia ajudar, né? Um pouquinho só. São 3 TV, um GNT exatamente. E mais um multi lá. Acabou com o meu futuro jornalístico. Mas é verdade. O pior que monopoliza de uma forma... o futebol, por exemplo, exato. monopolizado. Se você não tem referência, como é que você pode... virar. Eu tenho uma revista, eu não tenho concorrente, eu quero brigar. Exatamente. Você não poder crescer. Que qualidade você vai necessitar? E também você não tem a necessidade, você não tem a preocupação de ter qualidade. Sim, mas porque eu não tenho qualidade. Eu tenho o Gavião, anos e anos, aquela chatice, a mesma coisa.
Aí, se vai passar que é da Poderosa. Então, mas não é concessão, é concessão. Mas dá para os outros um pouquinho, não é democrático? Não. Eu pego a representatividade e repasso, é um absurdo isso. Que ela repassava para a Band, com o pessoal da Band. Aí a Band não passa mais. Então fica uma coisa tendenciosa, a opinião é aquela que foi gol, que não foi gol. Esse cara joga, o outro cara não joga. Então, esse é Deus, aquele não é. Aquele é o diabo. Exatamente. Então fica uma coisa chata, né? Esse aí que tem uma cabeça grande, aquele outro não tem cabeça. E assim vai, não é? Então, quando nós estamos num país democrático, tudo tem que rolar. Tudo. No dial, toca sertanejo, toca música baiana, toca isso, toca o que você quiser. Toca música brasileira, toca música instrumental, toca música, jornal. Jornal, o mais variado possível. Não, se não assistiu o Jornal da Poderosa, não assistiu. Como? Eu assisto o Jornal da Band, que é muito bom. Né? Tem o Jornal da Cultura, mas parece que aquilo ficou uma raiz que se eu não assisto a novela, eu estou por fora. Agora é a novela do Gato Preto. Eu, infelizmente, não sei nem do que você está falando. É uma novela que tem aí. A nova, né? A que estreou, E o gato pula, aquilo lá eu já vi em algum filme, aqui o gato pulando. Então, o Brasil não é democrático, é um país ainda pequeno, um país que poderia ter... Nós somos 200 milhões de habitantes. Toca a mesma música que toca lá na Bahia, toca aqui. Eu não preciso ouvir isso, né? Porque os baianos, eles foram espertos, eles foram vindo, antigamente era Rio, São Paulo, que dominava acabava essa parte musical. Aí começaram o Nordeste, a Bahia. Eu achei isso maravilhoso, porque é isso que faz crescer. Quer dizer, São Paulo não tem uma música própria. Nós temos uma música do interior, que é o cateretê, que são músicas do interior. A São Paulo, capital, aliás, o Maluf queria fazer uma capital de São Paulo nas terras dele. É sacanagem. Mas o que eu digo assim, né, por exemplo, lá no Nordeste, que eu viajei muito com o Dominguinho, toca música nordestina, toca forró, toca shot, toca baião. Acho isso maravilhoso, nós somos um continente. Eu não preciso ter agora a música do interior de São Paulo, que não é a caipira, é essa outra aí, que é duetada, é um pop sertanejo. Não chega a ser sertanejo, porque sertanejo tem sempre uma história, né? Do passarinho, do rio. Uma certa melancolia. Cidade, da coisa. Não fala assim, né? O chifre, nós tem 2 cachorros nessa casa, enfim. Eu achei que tem uma curiosidade aqui. O que ser artista já é complicado, bem complicado. Muito. Aí você é instrumentista. Aí, aliás, olha isso aqui. Esse é o meu instrumental, Dudu, dá um close aqui. Esse close nele. É um instrumental do Chico. Começa com Latindo sobre a América. De volta para casa, Copa 58. Essa música é engraçada. Porque a Copa 58... Deu, Dudu? Desculpa, entrou um que eu não comi ainda. Aí, a Copa 58, não é que eu fiz uma homenagem ao pessoal da Copa 58, não era isso. A comunicação em 1958 era um horror. Era terrível, eu era garoto. E aí o pessoal ficava tudo com os foguetórios para ver se saía gol. Aí, de repente, lá vai o cara irradiando o jogo. Todo mundo ficava no rádio, com aqueles rádios com um zoião grande. A bola sobe, aí todo mundo ficava lá do lado para ver se o Brasil... Aí o Brasil na frente chutou. Aí, quando chutava, fazia assim... Todo mundo ia...
Pra você estar... A sintonia A sintonia, nossa. Aí um soltava fogos, outros não soltavam. Então, Meu a minha homenagem Deus. os caras eram deuses para transmitir. Às vezes nem tava lá no jogo. Jura? Eu vi um papo assim, que o cara não tinha imagem, tinha que ir para lá, né? 58, a televisão nasce em 50. 58 é a Copa do Mundo, que o Brasil se torna campeão. Mas a comunicação era péssima. Só depois de alguns anos aí começou a vir a televisão, ao vivo, a transmissão. Que aí vem, aí tem toda uma história de comunicação, porque vem o Assis Chateaubriand, e esse cara revolucionou a comunicação brasileira, que vocês não estão aqui para ter aula de comunicação, mas eu tenho Diários aqui... associados. Exatamente, exato! Você sabe, hein? Opa! Você. Obviamente, se não, amor, que graça tem. Aqui comigo eu tenho uma galera é ótimo, uma galera que dá até eco. Um povo que faz... Dudu, se prepara, porque agora eu vou levantar, de verdade, e aí eu vou bater papo aqui com uma galera que faz moda. Aí eu quero... Du, quando der, você fala, tá? Como é que você chama? Meu nome é Bárbara. Bárbara. Quem te deu esse nome, Bárbara? Manhã. Manhã, tu é baiana? Meu pai é baiano. Baiano. Por que moda, Bárbara? Porque eu sou uma boa costureira, né? Graças a Deus. Olha a outra que estuda moda e define moda como ser costureira. Eu vou dar em você. Que semestre de moda? Eu estou no 3º semestre. 3º semestre. Algum arrependimento? Nenhum. Não, nenhum. Até agora não, né? Só vários nervosos mesmo. E aí, pretende o quê a partir de já, de agora? Além de costurar... Criar uma marca nova, sei lá, de roupa, focar em sustentabilidade. Nossa! Porque é o futuro. É isso, nós precisamos dessa coisa. Tem que o seu mate, Bárbara, a outra madame. Dudu, tá bom para você aqui? Qual é o seu nome? Thaís. Thaís, moda também. Que semestre? 3º também? Todos 3, 3º semestre. E por que moda? Olha, assim, meus talentos são poucos, mas a minha percepção visual é muito boa. Então, aprimorar na faculdade de moda eu achei que fosse o certo para mim. E você, como você chama? Matheus, isso. E por que moda? Porque aos meus 15 anos eu fui considerado a bicha gorda da escola que ficava sofrendo bullying. E de lá pra cá eu coloquei na minha cabeça que eu precisava mudar esse sistema e mostrar que uma bicha gorda periférica tinha espaço sim. Eu tô chocada! Ela é gorda, ela é branca, ela é bicha e ela faz moda. Mamãe e papai acham o que disso? Bom, minha mãe agora ela adora isso, né? O meu pai nem tanto, mas estamos aí para mudar todo mundo. Arrependimentos? Por enquanto nenhum. Professor. Aí eu vou pegar aqui emprestado o microfone do Chico para passar aqui para o professor. Professor, sabe o que eu fico feliz? Deixa eu explicar para vocês. Eles tinham se convidado para vir para o programa, participar do programa. São Paulo hoje entrou num caos que vocês não têm noção. E, infelizmente, de 40, nós passamos para 4. Professor. A elite. Pois é. Exatamente, a elite está aqui. Necessariamente, é óbvio que o sonho está estampado no olho dessas 3 criaturas abençoadas por esse talento. O talento é fundamental. Sim. A técnica também é fundamental. Mas isso que o Matheus falou, toca na alma. Sim, toca. E aí? Eu acho assim, o que o Matheus falou é um exemplo de uma reflexão que você tem, uma reflexão lá no cantinho onde o Matheus está, onde o Matheus vive, e ele percebeu isso com 15 anos, a Thaís deve ter percebido com outra idade, a Bárbara, e assim tem vários e vários alunos que vão se percebendo de maneiras distintas. Agora, há pouco eu falei para eles aqui o seguinte, existe
tudo a ser feito, ainda tem muitas pessoas falam, tudo já foi inventado. Não acredito que tudo já foi inventado. E eu falei para eles, existe o tudo, agora você precisa saber qual é o seu tudo. Né? Não foi isso que eu falei? Porque existe cada um tem que buscar o seu tudo. A Thaís estava falando, eu não tenho o talento. Não, eu falei, você tem o seu talento. Só precisa saber onde é que ele está, escondido. Tá, mas ele está. Ela é uma pessoa mais digital, não é isso? Ela é uma pessoa mais digital, aqui é mais sustentável, aqui o microfone, se ficar perto, dorme com o microfone, porque quer falar, quer filmar, e faz parte. E é legal porque eles são um exemplo do que nós temos no curso, entendeu? Eles são apenas um exemplo. Você tem uma diversidade muito grande. É isso que eu ia falar agora. Tem uma coisa muito boa que é isso, que, por exemplo, a Bárbara tem essa referência, tem muito orgulho de ser filha de painho. Sim. Eu tenho muito orgulho de ser periférico, de ser gay, de ser gorda, e daí? Não é porque essa é a miscigenação que o Chico estava falando, de talvez recuperar os valores que nós precisamos nesse paizinho, nesse país. Isso. Mas, concluindo, professor Marcelo... Bom, concluindo, é o seguinte, não deixar de acreditar naquilo que eles fazem. E se ainda não deu tempo de achar, nossa, mas eu não sei o que eu estou fazendo, eu não entendo direito, não, vai dar tempo sim, você vai encontrar, e só não fique esperando muito. Eu brinco para eles, eu falo, se jogue mesmo, faça o que tem que fazer, aproveitem que estão em ambiente acadêmico, não estão colocando um emprego em risco, não estão colocando uma linha de produção, então se jogue, tentem isso, se descubram. E se tem um motivo para vocês acreditarem muito em vocês, esse motivo está aqui, toda de vermelho e preto, porque neném... Não é nada fácil ser viado, preta, transexual nesse país. Mas, obrigada, meus amores, muito obrigada de verdade. Eu agradeço imensamente e no final vou convidar vocês para um bafo que vai ter aqui. Chico, aí para a gente fechar, eu estou emocionadíssima porque eu sou completamente... Quando eu conheci o Chico, eu já contei isso para ele, já falei num outro programa que eu trabalhava numa outra emissora. Quando eu conheci o Chico, eu fui assistir um show que o Chico estava fazendo com uma banda, se eu não me engano, era até uma recuperação do Medusa. E foi num Sesc aqui em São Paulo. Eu entrei em estado de choque. Porque esse rapaz, com as baquetas... Durante o programa, vocês viram aí várias introduções desse rapaz. Vocês viram shows, vocês viram... participação no Medusa, participação em shows, participação em tudo que ele já fez na vida. Mas aí eu queria que você dissesse assim, acreditando muito, de verdade, porque você hoje é um cara, eu tenho muito orgulho de dizer isso, é uma lenda da MPB, da nossa música brasileira, da nossa música popular. Obrigado, senhor. E aí eu queria saber, eu não desisto dos meus sonhos, eu acredito nos meus sonhos profundamente. Claro. Aí, se você tivesse que encerrar esse nosso papo com uma mensagem, pensando nessa coisa do acreditar, da dificuldade de ser artista, da dificuldade de fazer música instrumental, tem uma outra coisa muito legal. Num outro show, bem recente agora, o Chico fez um pedido, interrompeu o show, ele estava tocando no show da Graziella Medori, e aí ele falou assim que... Por favor, senhores músicos, artistas, cantores, deem chances aos seus músicos. Deem 2 segundos de solo, de introdução para os seus músicos. Aquilo me tocou muito. Além de tudo, aquilo que ele consegue interromper o show e falar, que no momento do show não tem nada a ver, mas no momento da vida tem a ver. Chico Medori. O Brasil precisa mudar essa cabeça, né? Porque todos nós, o brasileiro, ele é criativo, ele tem mensagens, ele tem produtividade. Nós não precisamos se espelhar lá fora. Nós temos aqui, né? Aqui, há muitos anos atrás, um cara descobriu que com a água, ele com o jato d'água fininho, ele cortava com uma chapa de aço.
aqui no Brasil. Então, o brasileiro é criativo, a gente vive em situações difíceis. Precisa acabar com o preconceito, é muito preconceito no Brasil ainda. É muito, para com isso. Cada um vive a sua vida, deixa. Todo mundo pode dizer, que nem aqui atrás, o pessoal aqui, jovem, né? Precisa de oportunidade, gente. Eu também fui jovem, tive que cavocar. Quando eu fui tocar na orquestra, lá tinha os velhos lá. Pô, quem é esse cara aí? Esse cara toca muito. Pô, toca nada, sabe? Essas conversas. Você não pode ser assim, né? E eu quero aqui agradecer a você, as suas palavras, essa oportunidade de a gente vir falar um pouco de tudo, da vida, de tudo. De tudo, né? Falar um pouco de política, de futebol, que o Brasil não era esse Brasil que é hoje. O Brasil sempre foi lindo. São Paulo é uma cidade que tem tudo. Antigamente eu pegava um avião, descia uma tela, antigamente agora tem uns... Agora, descia uma tela e assim estava escrito, São Paulo é tudo. Aí passava, poxa vida. Aí passava lá o litoral norte, né? Tão lindo. São Paulo, o Brasil é lindo, vai tomar banho, pô. Exatamente. Pelo amor de Deus. Cara. Eu acho que... Você quer a cidade mais bonita do que Rio de Janeiro? Pois é. Aí eu já viajei um pouco, eu conheço, não conheço tanto, mas o que eu viajo é o Brasil. Nossa. Eu costumo dizer que a hora que as pessoas deixarem de subestimar uns aos outros... A gente precisa acreditar na gente. Precisa, porque de verdade. Tem a mania de que o outro é melhor. Exato. Mas em que ele é melhor? Porque o americano é melhor. Não é que o americano é melhor, é que eles são organizados. Se você não se organiza, você não pode ser um país correto, né? Porque as pessoas também se espelham no governo, que seria o papai. Por isso que eu sou a favor ao parlamentarismo. Porque não existe a figura do Papai Noel. O brasileiro acredita em Papai Noel, apesar que o Papai Noel não faz filho, porque tem o saco de plástico. Meu povo, infelizmente, é finito. Em homenagem ao italiano, ao descendente de italiano, é finito com esta jornada adesso. Quero te agradecer imensamente. Eu queria deixar o meu telefone. Por favor, deixe todos aqui. os contatos. Eu tenho bandas para fazer Isso, eventos, workshop, tudo que precisar. E nós vamos passar embaixo para ficar bem mais registrado. Pode falar, Chico. 96481-1085. 96481-1085, 11 São Paulo, capital, para contratar Chico Medori, banda para vocês entenderem o que é uma música instrumental. Agradecendo a este povo de moda e que tem a língua solta, adorei. Representaram muito bem os 40 que não vieram, estou adorando. Parabéns. Obrigada ao Dudu que está estreando hoje, muito obrigada. Obrigada, Bruno. Meu braço direito. Quero dizer a vocês, plateia, o Chico trouxe um presentinho para a plateia. Eu não sei como vocês vão fazer. Júlio Pinto, muito obrigada, como sempre. Fabrício Salles e toda uma cambada que me cerca aqui, que faz com que isso aconteça. Muito obrigada. Até a próxima. Um beijo na alma. Fui! Esse é meu som e esse é meu prato. Mais que nada! A Jorge arrasou. Uba, uba, uba. A Jorge arrasou. Uba, uba, uba. Espartilho. Oba, oba, oba. Espartilho. Oba, oba, oba. Espartilho. Oba, oba, oba.